Salve, salve galera! No Sextou com Terapia, mais uma sexta-feira. Nós estamos aqui falando sobre terapia, sobre gestão. Hoje temos outra super convidada. Como eu falei na semana passada, hoje nós estamos com a Carol Bezerra. Hoje nós vamos falar sobre gestão humanizada e comportamental, a importância para a pessoa e para a empresa nesse processo. E a Carol é especialista nisso, ela vai falar um pouquinho, vai se apresentar daqui a pouco, mas para você que não me conhece, eu sou Alexandre Ximenes, terapeuta, trabalho com clínica, ajudo pessoas a regular as suas emoções, trabalhar com traumas e várias outras coisas, transtornos, mas hoje o assunto é gestão humanizada. E falou humanizada, a gente já gosta. Então, eu vou passar para ela se apresentar, primeiramente. Carol, por favor, naquela câmera, se apresente para o pessoal, para o nosso público. Muito obrigado. Eu que agradeço. Por aceitar o convite. A casa é sua. Por favor, se apresente. Talvez alguém não te conheça, pelo jeito você é muito famosa já. Ainda não estou nesse nível. Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade. Obrigada. Assim, é uma oportunidade muito legal da gente poder falar de gestão humanizada sem tabus, sem clichês, fugindo um pouquinho disso. É muito legal, né, quando a gente pode falar sobre isso. Meu nome é Caroline Bezerra, mas eu acho que se alguém me chamar de Caroline, eu acho que eu vou ficar brava, porque só minha mãe me chamava assim quando ia brigar comigo. Então eu prefiro que me chame de Carol Bezerra. Eu tenho formação em gestão de recursos humanos, mas me especializei em psicologia organizacional, que é o comportamento dentro das empresas, né? Também sou pós-graduada em gestão estratégica de gente e inovação. Também possuo MBA em metodologias ágeis, que são algumas metodologias que a gente utiliza para alcançar performance um pouquinho mais rápido e tudo mais. E também tenho outra pós-graduação em desenvolvimento humano e gestão de processos, que é quando você vai trabalhar com as pessoas em algum projeto grande, como fazer para lidar com essas pessoas e unir para esse propósito, né? Sim, sim. Por que você não tem? É mais fácil falar que ela não tem, né? Gente, ela está só se apresentando. Tchau, gente, acabou o horário do podcast, né? Desculpa que vou... Compartilha, fica à vontade. Vou me recolher a minha insignificância. Paty, por favor, se apresente. Se alguém não te conhece ainda. Pessoal, você sabe que a nossa marca é descontração, né? Então, não fique conosco. Paty, por favor. Gente, eu sou Patrícia Rosário, psicanalista. E, Carol, que alegria estar com você hoje. Carol, ela se denomina assim, eu sou plural, ela é multi, ela é tudo. A descrição inicial já falou. Já deixou, né? Difícil. Já deixou a gente entender isso, né? Carol, muito legal. Conversando, gente, com a Carol um pouquinho antes, e eu até trouxe aqui. Esse livro eu ganhei na pandemia. As empresas também precisam de terapia. Vou falar sobre a pandemia. Ele é bem antiguinho. Esse livro é porque ele tem uma ligação afetiva. Eu tenho um tio que era gestor, e assim, ele é aposentado há uns 20 anos. E na pandemia ele foi lá em casa, porque ele viu um vídeo meu e falou assim, minha sobrinha, eu trouxe isso para você, porque isso aqui me ajudou muito na gestão. Sim. E eu sempre levo, porque ele traz a psicanálise, né? A base da psicanálise aqui de Jung, né? Nos tipos, né? E hoje a gente vê cada vez mais o pessoal falando de arquétipos, nananana, sendo que isso já está sendo usado há muito tempo. Então, assim, Carol, hoje o papo é profissional, gente, é de responsa e é muito sério. A gente sempre fala assim... Não, mas calma que não precisa sair, não precisa ficar com medo não, calma, respira. Não, é sério, porque a gente vai olhar para o nosso posicionamento também, né? Tem um lado do gestor, o olhar da Carol, mas o lado também do trabalhador, o pessoal que se conecta com a gente, que é o pessoal que gosta de terapia, que gosta de falar sobre comportamento. E falando em comportamento... A gente sempre fala assim, as empresas contratam pelas habilidades, mas as pessoas são demitidas pelos comportamentos. Queria que você, assim, antes de chegar na gestão mesmo, falasse um pouquinho sobre isso. A gente estava até batendo papo, né? Sobre isso, falando um pouco sobre isso. Eu costumo dizer, quem trabalhou comigo em algum momento na vida, eu sempre falo que quando a gente precisa... E não é síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu morri assim, não é isso. Mas quando a gente está em algum lugar onde a gente precisa mudar algo que é nossa essência, que é aquilo que é nosso valor, que a gente entende que é nosso, a gente está no lugar errado.
tá na hora de fazer uma movimentação, né? A gente pode fazer vários exemplos lúdicos aqui, mas, por exemplo, se eu sou uma pessoa que sou extremamente comunicativa, falo, mas essa comunicação ela gera algum tipo de transtorno para mim. Vamos dizer que eu não deixo ninguém conversar, eu não deixo ninguém expor as suas ideias, porque eu sou extremamente comunicativa, né? Isso é uma essência minha, eu não vou deixar de ser comunicativa. Mas eu posso moldar o meu comportamento. Quando, a partir do momento que eu moldo o meu comportamento, eu começo a me posicionar utilizando a minha comunicação de uma forma muito mais positiva, ao invés de interromper pessoas, né, e ser mal educada, vamos dizer assim, isso eu moldo o meu comportamento e isso vai me fazer alcançar vai fazer com que eu alcance outros objetivos, né? Às vezes as pessoas se perguntam dentro das empresas por que elas não são promovidas, por que elas não são reconhecidas, por que elas não são... Enfim, fazem diversas perguntas e aí vem a culpa é do chefe, a culpa é do gestor, a culpa é do colega de trabalho e muito se está ligado ao comportamento, ao como eu lido, como é o meu comportamento diante. Mas aí a gente pode ampliar, porque o comportamento por si só... Se eu sou uma pessoa comunicativa e eu interrompo todo mundo nas reuniões, eu preciso de um gestor humanizado que fale isso para mim e que diga, Carol, você tem uma comunicação que não é muito legal, para que você dê um próximo passo. Vamos trabalhar isso com você? Então, esse é um ponto. Então, não adianta só eu ter essa habilidade, eu ter esse autoconhecimento. A gente vai precisar sempre de um gestor que faça esse direcionamento. Por isso a importância da gestão humanizada. Fantástico, né? E usando Jung, que Paty trouxe o livro, seria uma pessoa comunicativa, perfil comportamental influente, uma pessoa externa, mais para fora, né? Usando aqui o Jung, interno, introversão, extroversão. Essa pessoa mais extrovertida, ela tem um grande, por exemplo, papel na comunicação, nas vendas. Então, é só ajustar. Você está falando Sim. que é só dar um ajuste para que ela fale na hora certa. Isso Seria aí. mais ou menos isso. Ao contrário também, se eu tenho Contrário, uma se eu pessoa tenho que ela é introvertida. introvertida e ela precisa aparecer mais para que as pessoas... Ao velho ditado, eu não gosto muito desse ditado, mas é a verdade, quem não é visto não é lembrado. Então, se ela é mais introvertida, ela precisa aparecer um pouco mais, ela precisa ser um pouco mais protagonista da carreira dela, então ela também precisa moldar esse comportamento, não mudar a essência de quem ela é. Ela vai continuar sendo uma pessoa tímida, que vai falar menos, mas que vai saber se posicionar na hora certa, que vai saber impor, criticar o processo de maneira correta, e isso é o mais importante. Faça-se necessária, né? Isso. Perfeito. Paty, Nossa, maravilhoso. Assim, alguém que tenha esse olhar atento para essas nuances, essas diferenças, né? A gente está falando de diversidade, de inclusão. E aí eu queria até que você falasse um pouquinho assim. A gente fala de gestão emocional, muito se fala, mas por que na prática não é bem assim? Vamos lá, vamos entender a gestão humanizada como... Vou fazer um desenho lúdico de novo, né? Vamos pensar numa empresa como uma árvore. E os frutos dessa árvore são os resultados que ela quer trazer. Então, pode ser as vendas que ela quer fazer mais, os clientes que ela quer atender mais, enfim. Os frutos é a razão pelo qual a empresa existe, né? As pessoas, elas são as raízes. Então, se eu não trato essa raiz de uma maneira saudável, se eu não trato ela para deixar ela mais saudável, para deixar ela mais forte, para deixar ela mais... Essa árvore não vai dar frutos. Então, a gestão humanizada, ela é a gestão focada nas pessoas. Quando você foca nas pessoas, a performance, independente do segmento que você atua no mercado, os resultados, a performance, ela vai acontecer. Para isso, as pessoas elas precisam ser bem cuidadas mesmo. Então, eu olho para a pessoa como indivíduo, que é esse ponto que nós trouxemos agora do extrovertido e do introvertido. Então, eu não olho para as pessoas como uma linha de produção que fazem as mesmas coisas, até porque o que me faz levantar de manhã é uma coisa, o que te faz levantar outra, o que te faz levantar de manhã são outros, são propósitos diferentes, ainda que a gente esteja na mesma sala. Então, quando eu falo de gestão humanizada, eu preciso entender o que é importante para a Patrícia, o que ela quer, até onde ela quer chegar e tratar a Patrícia como indivíduo. A mesma coisa para o Alex, a mesma coisa para a Carol. Então, eu preciso cuidar dessa raiz. E aí, você falou do livro da pandemia. Vou trazer o que aconteceu, o movimento que aconteceu na pandemia, que eu não esqueço do que aconteceu, né?
Acho que ninguém esquece. Esquecer da pandemia é difícil, mas na pandemia houve uma virada de chave muito rápida que aconteceu com a maioria das empresas, pelo menos as que foram mais espertas, as que conseguiram pensar rápido, e muito se falou de saúde mental, de cuidar dos seus um desses exemplos práticos aí, que seu tio, né? Seu tio? Isso. Compartilhou com você um livro sobre as empresas precisam de terapia. Muito se falou disso, então as pessoas estavam preocupadas com aquelas pessoas que estavam em casa sozinhas, trabalhando em home office, estavam preocupadas com aquelas que, por sua função, não podiam trabalhar em casa, precisavam ir para o trabalho, se locomover. Então, houve uma comoção muito grande. Eu, iludida, achei que esse movimento ele havia vindo para ficar. Eu falei, cara... Fica agora... Agora, olha só, a gestão humanizada está acontecendo de fato. Isso não aconteceu. O movimento agora, eu estou falando de mercado Brasil, tá? Não sei como está lá fora, mas o mercado aqui, algumas empresas também muito espertas entenderam isso e mantiveram essa preocupação. A gente tem alguns exemplos de empresas aí de vários segmentos. Mas, em sua grande maioria, não. O discurso voltou ao que era antes, o grande normal, vamos lá, vamos novamente, vamos... Voltou, gente, já está tudo normal, vamos voltando. E aí essa preocupação ela ficou secundária. E eu não vou dizer nem que é culpa das empresas, tá, Paty e Alex. Eu não vou nem dizer que é culpa das empresas, né? A gente, para pensar no mercado, como ele é competitivo, as empresas elas precisam produzir, seja lá qual seja o seu serviço, né? Então, elas precisam de pessoas prontas para fazer o trabalho delas ali, enfim, para produzir e para fazer isso, né? Então, deixou-se de se olhar um pouco para as pessoas e, com isso, passou-se a olhar mais para a performance. E é aí que eu falo, né, que a cultura organizacional, a missão, a visão, os valores dessa empresa, elas têm que sair do papel e das paredes. E elas precisam ir, de fato, para os gestores. Empresas que são muito verticalizadas, aquelas que a gente tem uma hierarquia, e não há problemas com hierarquias, né, gente? Mas empresas que são muito verticalizadas, elas têm uma tendência a ter uma burocratização muito maior. E aí a gente tem os diretores, os CEOs, os CFOs lá em cima, e aí a gente vem descendo, e aí a gente tem uma camada aqui que fica ali com a galera que é mais a raiz, e os gestores táticos e estratégicos, né? O que a gente vê hoje muito nas empresas é que essa camada de se falar sobre cultura e sobre valorização e sobre humanização, ela fica muito aqui. Ela fica muito nessa camada, né? Então, ela não sobe ou ela não desce da maneira que ela deveria descer. Então, é difícil, né? Você ficar aqui com essa camada. Então, só nessa camada. Então, ela não sai do papel. Se ela acaba não saindo do papel. Isso é muito ruim, porque a gente não olha para a pessoa como um indivíduo, a gente olha como uma linha de produção. Sabe, Carol, que chega muito na terapia, pelo menos lá no meu consultório, assim, da pandemia, então, você trouxe aí uma coisa muito importante. Na pandemia, todo mundo olhou para a saúde mental, todo mundo percebeu a necessidade de cuidar das emoções, de cuidar dos sentimentos, de cuidar da saúde mental como um todo, porque é saúde também, né? A gente costuma separar, assim, as pessoas costumam separar, e tinha muita psicofobia, né? Terapia é coisa de doido, terapia é coisa de gente rica, terapia é coisa de gente que não tem que fazer. Na pandemia, evidenciou. Todo mundo sofreu. E aí, uma coisa que chega muito, né, Alex, no consultório é assim, eu me sinto um número. E isso veio de muitos pacientes no período pandêmico, no sentido de, estou passando por muitas perdas, não estou conseguindo lidar com isso, estou num momento de incerteza, não sei nem se vou estar viva semana que vem, porque foi um medo exacerbado, principalmente naquela primeira fase. Sim. E alguns trabalhando ali em home office, todo mundo, né, naquela situação. E assim, eu me sinto um número de se sentir cobrado, às vezes, você falou muitas empresas, ou pelo menos algumas saíram na frente, de ter esse olhar para o indivíduo. Mas muitas não tiveram. Muitas não tiveram. E as pessoas, assim, nossa, eu estou há tantos anos aqui, eu estou dedicando a minha vida aqui, e eu não consigo ser reconhecida. Eu perdi um pai, perdi uma mãe, perdi os dois, perdi tios, perdi pessoas próximas. Eu não estou no meu normal. Não tem como estar. E não tem mesmo. Então, a gente percebeu esse movimento, sabe? Tanto esse movimento, quanto um outro movimento que eu gostaria que você comentasse também. Tem muitos psicólogos nas empresas, né? Algumas empresas possuem lá. Mas, o que chega pra gente, tá? Eu que estou do lado de cá. Eu não tenho coragem de abrir as minhas dificuldades
para o RH da empresa ou para o psicólogo da empresa, porque eu acho que eles vão usar isso contra mim. Embora exista um sigilo, mas será que existe mesmo? Então, assim... Muito, isso existe demais, as pessoas. E só complementando, né, as pessoas enlutadas lutam uma perda atrás da outra, e por vezes, em muitos casos, perdendo uma família, um grupo de família inteira, adquirindo ali a pessoa com aquele cansaço, fadigada, com síndrome de burnout, e falando isso. E também, não só dentro das empresas, eu vou abrir o leque, também no funcionalismo público. Eu recebi muito funcionário público, muito policial militar. Por quê? Com o mesmo medo. Eu não vou no psicólogo lá, que vão me encostar, porque afinal de contas terapia é para doido. É para doido. É o estigma. Então, é o estigma. Então, assim, eu não vou lá, eu tenho que... Doutor, não fala para ninguém que eu vim aqui, não. Eu falo, não, você está resguardado. Por quê? Porque se alguém ficar sabendo, eu estou encostado. Não só nas empresas, porque parece que... Né, não, o que essa pessoa tem? Você parou? Não, gente, não. Eu vou né? Então pode... Eu tô cansada. Às vezes eu só tô cansada. E não, mas tem que ter alguma coisa. Não tem. Às vezes a pessoa tá cansada. Esse sentimento de ser um número, para mim, como gestora, eu acho que é o sentimento mais doído que eu tenho como gestora quando eu escuto isso. Eu me sinto um número, né? Quando alguém vem de uma outra gestão, ou quando alguém... É uma dor, assim, imensa que eu tenho. Porque nós não somos números. Nós somos indivíduos cheios de emoções, de necessidades, de propósitos, de vontade, né? As pessoas querem trabalhar. O trabalho ele está totalmente ligado à dignidade humana. O trabalho a gente exerce porque a gente quer não só comprar, mas viver dele, né? Ele está ligado aos nossos meios, viver bem, aos nossos meios sociais, nossos amigos, eles na grande maioria eles são do nosso meio de trabalho. Então, isso me entristece muito. Mas infelizmente acontece muito e de muitas maneiras, assim. Todos os dias as pessoas elas são olhadas apenas como número dentro das empresas, infelizmente. Dentro da comunicação não violenta, Carol, falamos 2 semanas com o Paulo Chagas, eu fiz também, estudei junto com ele. Existe algo muito importante. É claro que a competição sempre existe, mas hoje, na teoria, eu queria te perguntar, na teoria, a cooperação, né, eles falam, pelo menos dentro da CNV, deveria pelo menos estar nas empresas, é o que mais importa. Como que você vê isso? Tem cooperação mesmo? A pessoa... porque isso complementa muito o que a Paty trouxe. A pessoa se enxergar como um número, é a pessoa querer o quê? Qual a necessidade dela, usando a comunicação não violenta? Pertencer. Sim. Pertencer. Ser reconhecida como ser humano, ser reconhecida no teu trabalho. E quem não quer, uma das necessidades humanas é o reconhecimento, é o pertencimento. E como você vê isso? Existe... Dentro da liderança, a gente chama muito de sazonalidades, né? Um líder ele vai passar por várias, dependendo da situação. Estou batendo no microfone aqui, estou empolgando. Me empolgando, batendo no microfone. Dentro da liderança, a gente tem muitas sazonalidades, né? Então, vão haver momentos em que a gente vai precisar ter um pulso mais forte, ter um pulso mais... O que acontece com muita frequência? As empresas elas estão num ritmo acelerado de crescimento fazendo o tempo inteiro competindo com outras empresas que fazem a mesma coisa. Quantos bancos digitais a gente não tem que oferecem exatamente o mesmo serviço? Então, como sair na frente, né? Como é que esse cara sai na frente? Então, existe uma competição do mercado. O próprio mercado já tem essa competição. Então, eles precisam sair na frente. Existe um método de gestão, uma forma de gerir, de fazer gestão de pessoas, que ela é totalmente voltada para a performance. Ela é só voltada para a entrega de performance. Geralmente, a gente usa esse tipo... Correto seria utilizar essa gestão, esse formato de gestão, em gestões de crise. Aconteceu alguma coisa muito grave e a gente usa. O que acontece é que esses gestores hoje, eles são a maioria dentro das empresas. Eles têm foco. Lembra que eu falei da árvore que precisa ter foco nas pessoas? Isso é uma regra. E não deveria ser. Não deveria ser. Então, quando eu só tenho... foco na performance, apenas e tão somente na performance, eu vou conseguir resultado. Eu vou trazer resultado para essa empresa, eu vou conseguir a minha performance de vendas, de atendimento, eu vou trazer. Só que isso
eu uso um termo até meio pesado, assim. Quantos corpos precisam ficar no chão para que isso aconteça, sabe? Quantos corpos precisam ficar no chão para que isso aconteça? A que custo? A que custo isso acontece? Porque esse método, ele dá resultado. Ele dá. Só que ele dura pouco, porque as pessoas vão ficando. Por isso que muitas empresas existe uma alta rotatividade de pessoas, várias pessoas com burnout, várias pessoas faltando ao trabalho, várias pessoas... Porque a gestão humanizada, ela dá um pouco mais de trabalho, porque eu preciso entender o indivíduo, fazer esse trabalho individual com a pessoa, e isso vai de encontro ao fator principal, que é lucro, né? Então, ele demora. A gestão humanizada, ela dá resultado a longo prazo. Vai demorar para isso entregar, para mim entregar essa performance. Esse outro modelo, que foca apenas em performance, ele vai entregar amanhã. Carol, peraí, onde você estava escondida, mulher? Pelo Não amor, é? sensacional. Curte, comenta e compartilha esse conteúdo. Que rapaz, tá, Com certeza. E você que... falando aí do burnout, gente, é um ponto que tem pesquisa aí que aponta que já 30% dos brasileiros já estão sofrendo com burnout, né? Que Carol pode falar isso até com mais propriedade pra gente, mas em 2022, a síndrome de burnout saiu ali de condição de saúde mental, que é um esgotamento provocado pelo excesso de trabalho, e entrou ali como uma doença do trabalho, né? A síndrome entrou ali na faixa ali de uma doença ocupacional, não sei como é que chama, o termo técnico, mas como trabalho. Então, o que a gente está vendo? O resultado disso, o resultado dessa cobrança absurda, metas, nananana, a pessoa esgotada, não consegue dar conta, começa a entrar em processos aí muito desafiadores. E eu até queria te perguntar, você que tem essa visão macro disso tudo, e quem cuida de quem cuida? Aí eu vou falar de um ponto pessoal, né? Carol, sem querer te interromper, curte, comenta e compartilha, mas agora eu preciso dar um presente aqui para... É um momento de emoção, então tem que entrar. É um momento de emoção. Ela vai responder, calma. Mas, vamos lá, você vai levar um presente lá pro seu filhote. Ai, vai amar. A nossa patrocinadora Balitas, boa, barata e Balitas, sensacional. Nossa parceira desde o começo do programa, Balitas, moda infantil, fica em Taboazeiro, ao lado do SESI. Então, o endereço vai estar aqui. Muito obrigado mais uma vez. Carol, se não couber, pode ir lá trocar. Vai ser eu muito já bem, agradeço, Balitas, já sou fã número 1, já vou... Vai ser Balitas muito é bem massa, recebida, cada coisa tá? linda. Sensacional, o filhote já ganhou também, né, parceiro? Nossa, já ganhei. Top. Meu filho, meu afilhado, todo mundo já fã agora. Faça a visita a Balitas, vai estar aqui o endereço e, prosseguindo... eu acho que quem cuida de quem cuida é quem um dia foi cuidado. Não, peraí. Isso aí a gente precisa... Repete isso aí pra gente. Né? Repete, quem cuida de quem cuida, porque a gente está sempre cuidando, é quem um dia foi cuidado. Por que eu tô falando isso, né? E aí eu tô abrindo um ponto pessoal meu, não tem problema, até tive um período em dizer isso, mas em agosto, hoje nesse momento eu não estou trabalhando, por uma opção. Eu escolhi fazer um período sabático, que iniciou-se com 2 meses, foi para 3, e agora só ano que vem que eu vou escolher ali, vou voltar para o mercado de trabalho. Escolhi estudar um pouco mais, escolhi olhar um pouquinho para mim. Em agosto, eu fui diagnosticada com depressão. Por isso que eu falo com vocês, a gente... diagnosticado com depressão, excesso de trabalho. Eu não vou dizer que foi culpa da empresa com a qual eu estava trabalhando de forma alguma, até porque eu venho de uma pegada de 15 anos atuando como gestão de pessoas. Então, eu descobri nesse momento eu descobri que eu me negligenciei, porque eu estava cuidando. Então, eu cuidei tanto que eu me negligenciei. Eu não cuidei de mim. Eu não olhei para mim, eu não olhei os sinais. Eu não olhei os sinais. Não percebi. Eu não percebi os sinais, né? Então, e aí eu vou chegar que quem cuida é quem cuidou, né? Quem cuidou. Então, quando eu recebi o diagnóstico, porque assim, vou resumir, né? Mas sempre responsável, compromisso, horário, aquela coisa toda. Chegou um belo dia, eu não consegui levantar da cama. Chegou o segundo dia, eu não consegui levantar da cama. Terceiro dia, eu não consegui levantar da cama.
vamos pro psiquiatra para entender o que está acontecendo. Já fazia terapia há algum tempo, mas já estava faltando quando você já começa a fugir da terapia. Por isso que eu falo, as empresas precisam de terapia sim. Então, eu já fazia terapia, acompanhamento terapêutico, comecei a fugir, desmarcar. Não, vamos desmarcar. Então, você começa, né, ver aquele... eu tô sem tempo, tô bem, tô ótimo, não tem nada para falar hoje na terapia. Para que ele vai falar, né? Aquela Já coisa eram toda. sinais. Vocês conhecem muito bem. E aí, recebi o diagnóstico de depressão e ansiedade. E, no primeiro momento, eu fiquei extremamente envergonhada. Eu falei, meu Deus, gente, como é que eu vou lidar com isso? Eu não vou falar isso para ninguém. Eu não vou falar isso, eu vou guardar isso para mim, eu vou esconder. Não vou contar isso para ninguém, porque as pessoas vão achar que eu tô louca, que eu tô doente, que eu tô, sabe? E aí, quando eu tenho uma rede de apoio muito maravilhosa, minha família, meu marido, meus filhos, né? Nem todo mundo tem isso, mas eu tenho uma rede de apoio. Então, conversando com meu marido, depois de um tempo, eu falei, cara, não dá para ser assim. Eu tenho uma responsabilidade moral. Eu já cheguei a fazer gestão direta e indireta de mais de 500 pessoas. Então, eu tenho uma responsabilidade moral para com as pessoas que convivem comigo e que, naquele momento, contam comigo. Então, eu falei para essas pessoas, fui falando para mais próximas, até que um dia eu falei, eu vou para o Instagram. Eu vou falar no Instagram sobre o diagnóstico que eu recebi, sobre a importância da gente se olhar e se cuidar, sobre o quanto é importante a gente perceber os sinais que a gente negligencia e como o trabalho, apesar de ser essencial e fazer parte da dignidade humana, ele pode também ser um vilão, quando a gente coloca isso como primordial, sabe? Acima de qualquer coisa. Então, eu cheguei a passar 16 dias em São Paulo sem ver meus filhos, sem ver meu marido a trabalho. Fiz implantações eu perco as contas de quantas implementações de operações gigantescas que eu fazia, que eu não dormia, virava à noite, precisando fazer esses processos e tal. E eu não olhava, falava, eu preciso fazer, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer. Eu tenho que ir, né? Eu tenho que ir. A gente se acha super heroína, a gente acha que ninguém vai nos substituir. Eu sou insubstituível, se eu não for, não vai acontecer. Divã, né? Isso aí, exatamente. E aí eu fui pro Instagram e falei sobre isso e foi muito legal. Foi muito bom, por muitos motivos. Eu sei que eu devo ter sido julgado, mas sinceramente eu não me importo. Porque até aquele ponto que nós falamos, Patrícia, acho que foi ontem que nós falamos, quando a gente é capaz de fazer a mudança na vida de uma pessoa, isso já faz tanto significado, isso é tão importante. E eu recebi um monte de feedbacks de pessoas dizendo, Carol, tem 2 anos que eu trato depressão. Carol, eu estou sentindo as mesmas coisas e eu não tenho coragem de falar para o meu marido. Carol, eu estou trabalhando demais e eu achava que era só cansaço. Depois que eu te ouvi falando, eu percebi que pode não ser só cansaço, sabe? Então, foi... E aí é o porte que eu falo, né? Quem cuida de quem cuida. Eu recebi muito acolhimento das pessoas que eram meus liderados na época. Muito acolhimento. Um acolhimento, assim, sobrenatural. Das pessoas que seriam meus liderados, que era quem eu cuidava. Essas pessoas me abraçaram e falaram assim, agora é o nosso momento de cuidar. Agora é o nosso momento de olhar para você e dizer, nós estamos com você e vai ficar tudo bem. Gente, que coisa linda, né? E aí, gente... a gente ama esse Sextou com Terapia, essa história. Carol, parabéns pela coragem de ser vulnerável, de expor exatamente. a vulnerabilidade, de contar essa história tão linda. E dar voz, você dá voz a tantas pessoas. Eu vou falar com você, só para sim, desculpa, claro, Paty. não, eu que você que está ouvindo, cabe a você agora aprender e buscar ajuda, porque se conecta com a história da Carol, manda mensagem aqui abaixo, escreve aqui pra gente, para que a gente pode te ajudar, a gente consegue te ajudar. Então, parabéns, Carol, pela coragem de ser imperfeita. Sim. Livro da Brené Brown, fantástico e sensacional. Pode falar, Paty. E eu também agradeço por você dar voz a tantas pessoas, porque eu tenho certeza que isso não para aqui. Quanta gente que está se conectando fala assim, eu me sinto assim. Quantas fichas vão caindo? Sim. E aí a gente começa a perceber assim, claro, gente, todo mundo precisa trabalhar, todo mundo merece trabalhar, mas qual que é o limite? Será que eu estou sabendo reconhecer esse limite? Será que o CNPJ está acima do CPF no momento? Sim. Porque se tiver, vamos dar uma equilibrada.
Vamos reajustar a rota. Quanta gente... E essa geração de hoje, eu falo assim, a geração Z não tem muito problema com isso. Porque de mudar de carreira, de fazer transição de carreira. Não tem nenhuma. Oh, isso aqui tá... Não, eu quero aqui, eu quero fazer gastronomia, fui, e isso. Porque na minha idade, vou falar por mim, né? Porque eu não vou entregar a idade de certas pessoas. Mas eu sou assim, mais você novo, tinha né? que ter 18 anos, você escolhia ali uma faculdade, você tinha que seguir carreira, porque isso que era bonito. Você não vai sujar a sua carteira, você vai ter um emprego e vai se aposentar Verdade, nele. sim, verdade. Exatamente. Perfeito. Isso aqui Até o que final é da vida. até o final da vida. Era assim. Então, era um peso muito grande. Então, eu fico feliz de ver essa galera mais jovem, nesse sentido, né, de falar assim, não, aqui não tem propósito, não, eu quero ir aqui, ó, porque isso aqui é ecológico, porque isso daqui, eu me conecto com aquilo. Então, assim, a importância, tivemos a valorização na pandemia, hoje não estamos mais falando com tanta intensidade, com tanta frequência, mas o resultado está vindo. A conta está chegando. A conta está chegando cada vez mais. E você acha que é algo... a gente quer esconder, como a gente falou até em vários podcasts, né? A gente fala assim, é normal do ser humano, a gente sempre quer... A gente não quer olhar para aquele monstrinho, a gente não quer olhar para aquela sombra, mas o Príncipe Harry, a Rihanna, a Angelina Jolie sofreram de síndrome de burnout. Então, assim... Na verdade, nós queremos parecer ser, né? Parecer ser o Super-Homem, o Hulk, mas isso é só na Marvel, é só lá na DC. O Hulk, ele carece com as suas emoções, ele está sempre com raiva. Então, pessoal, a gente é humano. E Freud, voltando para Freud, ele tem uma frase fantástica. Nós somos de carne e osso, e por que nós queremos viver como fossem homens e mulheres de ferro? Então, é muito importante isso. E qual a diferença? Por exemplo, Alex, estou aqui assistindo, você falou de burnout, cansaço. Burnout e cansaço na minha opinião, quem melhor diferencia até hoje que eu vi, foi um filósofo, foi o Cortella. Ele falou que cansado é quando você acorda e quer dormir mais um pouquinho. Entendeu, Lisandro? Já acordou ali, quero tirar aquele cochilo normal. Agora, o burnout... é quando você acorda, o telefone toca e fala que eu estou na China, que eu não quero falar com ninguém mais. E falamos de depressão e ansiedade. Depressão é quando você não quer fazer nada, você não liga para nada. Ansiedade é quando você liga para tudo. Inferno é quando você tem os dois. Realmente. Normalmente acontece muito na clínica, o paciente vem com os dois, começar com pânico e não tratar por vergonha, homem, por exemplo, não tratar por vergonha, e aquilo evoluir para uma depressão. Então, acredito que é importante a gente diferenciar, até para você se identificar e entender para quê? Para você buscar ajuda. Tem que... existe ajuda. Existe, você pode buscar. Existe solução. Né? Existe solução. Não desista. Né? Não desista, porque existe solução para a tua dor. Eu ouvi muito assim, nossa, você tem depressão, você nem parece que tem Nossa, depressão. Você gestora. Você nem parece que tem depressão, que está com depressão, você tá rindo. Você tá rindo, você tá aqui, nossa, mas como assim você tem depressão? Como se fosse algo viral, né? Você encosta igual um Covid. Ou a gente vê, né, uma coisa física que dá para ver, que dá para... Quando a pessoa sangra, né, fisicamente, Isso a gente quer estancar o sangue isso. e cuida, levar para o hospital. Agora, quando estou sangrando internamente, por que a gente não tem esse mesmo cuidado? É impressionante, né, Paty? Exatamente. É porque eu estou sangrando por dentro, das minhas emoções, eu estou bloqueado, eu não consigo andar. De repente eu acordo de manhã, talvez tenha acontecido com você, eu acordo de manhã e o sol perde a luz, a comida perde o sabor, eu não quero mais na igreja, nem no encontro das amigas, perdi a vontade de ir no shopping, e o pior das coisas, o pior de tudo, o shopping está lá, o cinema está lá e eu não quero ir. Não quero ir. É a apatia, né? Porque a gente acaba conectando a depressão à tristeza. Isso. Só que a questão não é a tristeza. Tem momentos tristes, sim, só que a depressão é a apatia, é a falta de vontade. Então, é o tanto faz. Tem uma música do Arnaldo Antunes que fala, né? Socorro, eu não estou sentindo nada. Isso nem mesmo. medo, nem calor, nem fogo, não dá mais nem para chorar, nem para rir. E eu acho que exemplifica muito isso. E a sua coragem, mais uma vez, Carol, assim, agradecer por essa fala sua, porque você, como gestora de pessoas, e você está aqui trazendo
esse tema está falando de si. A gente conecta aqui com histórias reais. Eu acho que é necessário, sabe? Eu acho que você trouxe um ponto da vulnerabilidade, né? O líder, ele tem muito medo de ser vulnerável, de demonstrar vulnerabilidade, porque, não, se eu for vulnerável, vão montar em cima de mim, vão fazer o que querem, o que não querem e tal. E a gente tem muito esse medo de demonstrar vulnerabilidade. E não tem como, você leva isso para a sua vida pessoal também, Eu tenho né? que ser perfeito, Eu né? tenho que ser perfeito, eu não posso errar, de novo, eu sou insubstituível. Então, eu me despi, tirei a minha vulnerabilidade e mostrei para as pessoas que tá todo mundo, que todos nós estamos propensos a isso, sabe? Que todos nós estamos propensos a isso e que a gente precisa se cuidar, porque senão as próximas gerações, elas vão... Isso vai piorar muito, sabe? Isso pode piorar muito. Eu não quero eu quero ver meus filhos se casarem, eu quero ser avó, né? Eu quero ver tudo isso, quero voltar para o mercado de trabalho fortalecida, quero voltar para o mercado de trabalho sem medo, de ser uma gestora humanizada, com orgulho de ser uma gestora humanizada, sabe? Sem me sentir acuada, com medo disso. Eu quero sentir orgulho de quem eu sou e eu tô nesse caminho, tô fazendo todo o dever de casa. E com certeza vai voltar muito mais fortalecida, porque é o que eu prego, eu passei por isso, eu não sou imune a isso, mas assim, reitera ainda mais a importância de se cuidar, de ter essa gestão humanizada. E aí eu queria até te perguntar, você acredita que algum dia, vai ser possível equilibrar essas necessidades humanas e as necessidades das empresas? Você falou muito de futuro aí. Você matou a charada, você estava falando das gerações, assim, eu tenho certeza que isso vai acontecer um dia. A geração dos nossos pais, a métrica de sucesso era outra. Era ficar vida inteira no emprego e ficar ali e não perder o emprego de forma nenhuma. A minha geração, a nossa geração, acredito que a gente tem a mesma idade, a gente bem novinho, que a gente deve estar batendo uns 18, 19 anos aqui, todo mundo. No máximo 22. 22 no máximo, Acabei com de sair certeza. da Balitas. Então, assim, a nossa geração, ela já deu uma mesclada, né? Por exemplo, na época do meu pai, ele era workaholic quando nem existia esse termo. Quando ele nem sabia o que era ser um workaholic, né? Mas não podia perder o emprego de maneira alguma. Quantas vezes o chefe gritou? Isso me lembra, inclusive, uma série de humor que todo mundo já deve ter visto, do Todo Mundo Odeia o Chris, e quando o Chris pergunta para o pai, você já teve algum chefe que você não gostou? Ele fala assim, eu nunca tive um que eu gostei. Né? Ele fala, eu nunca tive um que eu gostei. Então, essa era a época. Então, nossa geração, ela já veio mesclando um pouco disso, né? Mesclando essa métrica de sucesso, fazendo mais questionamentos, criticando, linkando com propósitos. Eu não tenho dúvida que a geração dos meus filhos e dos nossos netos, eles vão vir chutando a porta. Se não tiver propósito com o que eles acreditam, se não tiver propósito, eles não vão ficar. Conheço muitos profissionais jovens, recém-formados, que ficam 1, 2 anos numa empresa e falam, opa, peraí, esse propósito aqui não combina com os meus valores. Vamos tentar em outro lugar? Vamos tentar em outro lugar. Opa, esse lugar aqui não tem um plano de carreira como eu achei que teria. Vou tentar em outro lugar. Eles não têm medo, eles são destemidos. É um né? desapego, né? Desapego. Eles saem e eles vão. Então, eu tenho certeza. E aí vai caber às empresas fazerem esse balanceamento. Porque eles que lutem. Eles que lutem, porque essa geração está vindo chutando a porta mesmo. Eu, pelo menos, ensino os meus filhos. Que eles chutem a porta, a relação trabalho, né? Isso vale também para quem é empresário, não só empresas privadas, empresas públicas, como você falou, mas a relação do trabalhador com o trabalho, com as empresas, elas têm uma tendência, sim, a se tornar cada vez mais saudáveis por conta desse movimento de gerações. Ainda bem, ainda bem. Talvez a gente não esteja aqui para ver, mas eu tenho certeza que isso vai acontecer. Espero que aconteça. A conversa está sensacional, maravilhosa. Eu vou pedir para você curtir, comentar, compartilha no grupo da família, não tem um monte de adolescente lá, para eles chutar a porta, como a Carol falou. Por favor, compartilha lá com de repente seu tiozão lá, aqui na festa de Natal, para ele não ficar te perturbando. Fica tranquilo, deixa ele ver para ele entender. Mas assim, pai, tem alguma consideração final que você queira fazer? Eu quero agradecer a presença da Carol. Acho que você pode voltar
quantas vezes você quiser, porque o assunto aqui é inesgotável, né? Se a gente for pegar só semana que vem, a galera, se a gente for pegar os adolescentes aqui, a gente já vai para outros caminhos aí, outras possibilidades e trazer essa importância mesmo, gente, da gente enquanto profissional reconhecer os nossos limites, né, Carol? Carol veio aqui, acho que trazer essa lição para gente e para você que é empresário, que é empreendedor, a importância da terapia, a importância da gestão humanizada, a importância somos seres humanos acima de qualquer coisa. Vou deixar uma indicação de um livro que é muito bom, é best-seller do Luciano Santos. Seja egoísta com a sua carreira. É um livro sensacional, é um livro que eu já li, acho que de cabo a rabo. Ele é meu livro de cabeceira, pra você ter uma ideia. Eu dei de presente, eu comprei para dar de presente, mas não emprestei o meu. O Luciano é sensacional, ele fala muito sobre carreiras, ele fala, inclusive, desse movimento que esse pessoal mais novo vem fazendo e tudo mais, junto da liderança. Deixo aí de indicações para vocês. Toda vez que tem um amigo... Esse amigo, esse ano, inclusive, todos os amigos X que eu participar, todo mundo vai ganhar esse livro. Já deixo aqui o spoiler, porque é muito bom. Fantástico, fantástico. Carol, você já falou, acho que Deus, assim, muito obrigado pela sua participação. Você quer deixar algum contato? Você quer deixar um recado final? Se quiser, a câmera é sua, pode falar. Eu sei que você fala muito bem, muito, assim, tem família, tem filho, marido, então, assim, a gente sabe que toma tempo. Muito, assim, eu deixo a minha gratidão mesmo. E, por favor, deixa seu recado final. O livro já falou, mas pode falar. Vou deixar meu LinkedIn aqui. No LinkedIn tem lá contatos todos que vocês precisarem, que é Caroline Bezerra, o nome chique, da mãe. Né, LinkedIn, outro livro, né? Nome da mãe que briga, mas a gente tem que ser um pouquinho mais formal. Tem aquela foto padrão com dor no braço, assim, aquela que todo mundo tem no LinkedIn. Caroline Bezerra. Diego Alves Fotografia. É o padrão, a foto. O único recado que eu tenho é... Para todas as lideranças, todas as pessoas que lidam com pessoas, não deixem de olhar para as pessoas. As pessoas, que a Venato fala, né? Desenvolva as pessoas e as pessoas desenvolverão as organizações. Então, as pessoas, elas são a engrenagem principal para que a gente alcance qualquer objetivo. E nas empresas não seriam diferente. Acho que esse é o recado que eu tenho. E agradecer vocês também por dar esse espaço, por me permitir falar, por me permitir compartilhar essas experiências e agradecer, de verdade. A casa é sua. Fique à vontade, volte quando quiser, semana que vem, se possível. Paty, se alguém quer te contratar, alguma empresa para fazer alguma palestra, fala aí seu site, seu Instagram, passa aqui pra gente, por favor. Ou o telefone também, que o Diego bota, pode ficar à vontade, tá? É aquilo que você quiser passar. Meu Instagram, gente, Patrícia Rosário, psicanalista, tá bom? É grande ou não é? Tem os underlines. Não, tem os underlines. Então, pessoal, obrigado, gente. Foi um prazer. Que conversa gostosa, que podcast gostoso. Obrigado por essa equipe maravilhosa. Elisângela e Diego Alves, fotografia. Quiser contratar, eu assino embaixo. Os caras são top, fantástico, viu? Deixa o endereço aqui, Diego. Eu sempre falo para ele deixar o endereço, ele esquece. Se você quer me buscar, eu vou te deixar um recado antes, tá? Porque meu endereço vai estar aqui, o Diego vai botar o telefone, o Instagram. Eu tenho algo muito comigo, que é meu. Se você quiser aplicar na tua vida, tu aplica, e se não... eu ouvi algo numa mentoria certa vez que mudou o meu olhar de vida e sempre que eu me vejo diferente, eu volto para ele. Tira o cifrão do olho, que ele vem para o bolso. Quando você tira o cifrão do olho, ele vem para o bolso. E se você sai de casa já para ganhar dinheiro, você já perdeu o dia. Então, muito obrigado. Finaliza assim. Muito obrigado. É claro que dinheiro é importante, mas coloque pessoas em primeiro lugar, que você vai perceber a diferença na tua carreira e na tua vida. Um forte abraço. Curte, comenta e compartilha. Nossa patrocinadora Balitas. E até a próxima sexta-feira no Sextou com Terapia e com você também.